Muito bem, voltando aqui com o nosso segundo bloco dessa primeira aula do curso Pombagira Exu Mirim, e estamos tratando aqui, introduzindo ainda, né, sobre o que pretendemos desenvolver, e o Ale vem falando para nós sobre o preconceito que existe social na relação com Pombagira, com Exu propriamente, com a esquerda como um todo, e em particular que nós devemos nos atentar, penso eu, sobre o preconceito e a relação equivocada de dentro da religião. Né, Ale? Porque a gente vem se preocupando bastante também, obviamente, com a relação externa, né? Como que o público ignorante da intimidade da Umbanda tem e que eles são, meu pensamento, né? Eles são ainda manipulados pela própria ignorância, pela mídia equivocada e pela fantasia que se criou ao longo do tempo também, mas parece que o que está imposto dentro do terreiro, né, dentro da Umbanda, é realmente o mais preocupante, né? De repente, é isso que é a nossa motivação maior, né? De estarmos aqui, né? Então, a gente estava comentando que em alguns pontos cantados chama a Pombagira de Rainha do Cabaré. O cabaré é uma casa de prostituição. Então, quando chama a Pombagira de Rainha do Cabaré, você está dizendo que ela é a rainha das prostitutas. Então, algo a ser tratado aqui também. Quando se chama Pombagira de Rainha do Candomblé, chega num ponto delicado em que o Candomblé é uma outra religião, onde no Candomblé se cultuam os orixás. No entanto, Pombagira, ela não tem uma origem na Goiorubá como orixá, ela não é cultuada no Candomblé tradicional. Então, há candomblés, muitos hoje em dia, onde se trabalha com as entidades de Umbanda também. Mas, originalmente, esse conceito rainha do candomblé também cai por terra. Rainha dos infernos. Então, se chama Pombagira de Rainha dos Infernos, você está realmente colocando ela como a esposa do rei dos infernos, né? Se ela é rainha dos infernos, então ela é casada com o rei dos infernos. E aí diz que ela é mulher de Lúcifer. Lúcifer é uma construção católica de um anjo caído. Esse anjo caído não existia no judaísmo. Esse anjo caído, Lúcifer, ele é uma construção católica, uma bricolagem de valores, de elementos. A palavra Lúcifer quer dizer o portador da luz. Satanás quer dizer o opositor, aquele que está contra a religião. Satã é uma abreviação. Capeta quer dizer aquele que usa capa. Nenhum deles é uma entidade, nenhum deles é um alguém, são conceitos. Apenas Lúcifer é que seria um anjo caído num conceito católico. Isso não existe no culto de orixá, isso não existe na Umbanda. A Umbanda também não tem demônio. Então, Pombagira não é mulher do demônio, porque não existe demônio na Umbanda. A Pombagira ela é companheira de Exu. Então, há momentos que se diz que Pombagira é mulher de 7 maridos. E aqui cabe a gente, quando a gente falar do mistério Pombagira, nós vamos entender que o mistério Pombagira está para as 7 linhas de Umbanda, ou seja, há Pombagiras nas 7 linhas de Umbanda, e em cada uma das 7 linhas de Umbanda você tem um orixá masculino. Então você tem o mistério Pombagira polarizando com Oxalá, Oxumaré, Oxós, Xangô, Ogum, Obaluaê e Omulu. Ela, enquanto feminina, polarizando com os orixás masculinos e polarizando, ou seja, formando par com os Exus, guardiões dos 7 orixás masculinos. Então, quando se diz Pombagira é mulher de 7 maridos,
existe um sentido metafórico nessa relação em que Pombagira faz par e faz ligação com os Exus masculinos das 7 vibrações. Então há um contexto, mas isso não tem nada a ver com a ideia de que Pombagira é como uma mulher que tem muitos homens. Porque aí você está trazendo para o lado humano, de encarnado. Promiscuidade, Da promiscuidade, onde a prostituição é algo pertinente aos encarnados. Então, o que é a prostituição? É você vender ou trocar o seu corpo por alguma coisa. A Pombagira é um espírito, ela não tem corpo mais para vender ou para trocar. E mesmo sendo espírito, a questão é sexual. Então, há muito que se entender sobre a sexualidade. O que acontece é que o grande desvirtuamento está na cabeça das pessoas. Agora, quando esse desvirtuamento, quando essa ideia torta chega dentro de um terreiro e lá dentro você vê a crença de que realmente Pombagira é isso mesmo, olha, eu não entro nem no mérito da prostituição, sabe? Porque a questão não é a prostituição. A questão é realmente a promiscuidade. Então, o peso que há sobre a ideia da prostituição, esse peso, inclusive, ele está relacionado a uma sociedade hipócrita, né? Aonde você vê as pessoas se vendendo todos os dias por muito pouco. Então você vende as suas ideias, você vende o seu tempo, você vende o seu corpo. As pessoas casam, se unem sem amor. Tudo isso é prostituição. Então há muitas formas de prostituir-se. Então, Brasília é uma central, né, da prostituição, se pensar assim. Né? De valores, não é? De valores, né? De valores prostituídos. Então, quando alguém está chamando Pombagira de prostituta, não está apenas passando a ideia de que ela é alguém que foi prostituta em vida ou que está vendendo o corpo. Está, inclusive, exteriorizando a sua ideia preconceituosa com relação ao que acontece na sociedade hoje em dia ligado ao sexo. Então o sexo é um tabu. As pessoas fazem sexo sem nunca terem sido orientadas, sem nunca ter aprendido como se relacionar com a energia sexual. Fazem sexo sem entender a profundidade do que isso representa. Então no sexo se colocam todas as suas expectativas, todas as suas dores, todos os seus traumas, todos os seus desequilíbrios, e ali se torna uma fonte geradora de algo muito negativo para a sociedade, principalmente pela ideia antiga e aceita de que sexo é pecado. Então, na base de tudo esse preconceito com relação a Pombagira, nessa base existe a ideia, ainda no inconsciente coletivo, muito bem plantada há milênios pela Igreja Católica, que não tem como negar a ideia, primeiro, a ideia do pecado, que é possível o ser humano fazer coisas que desagradam a Deus ou que vão contra a lei, e que isso é um
pecado, aquele que está pecando. A origem da palavra pecado seria errar o alvo, ou quando você erra. Mas o conceito teológico é, o pecado é algo que você fez que ofendeu a Deus. E o pecador é aquele que vai para o inferno ou que vai para o purgatório. E a igreja apresentou para a sociedade o sexo como pecado. Então, sexo é pecado, e isso já está na base da gênese judaico-cristã, em que lá na origem dos tempos, Adão e Eva comeram a maçã. E isso chama-se pecado original. Olha, pecado original é aquele onde Adão e Eva comeram a maçã. E a culpa é da Eva, rapaz. Porque a Eva seduziu Adão, entendeu? A cobra que representa a sabedoria em várias culturas, foi demonizada por essa cultura para que aquilo que é sagrado nas outras fosse visto de forma pejorativa e negativa. Ela apresenta a maçã para Eva. Daquela árvore em que Deus falou, desse fruto não comerás. Então, Deus disse, aqui no paraíso tem uma árvore, dessa árvore tem um fruto que você não pode comer. Ô Rodrigo, quem está no paraíso é puro, puro é criança. Se você fala para uma criança, ali tem um negócio que você não pode comer, tudo que ela vai querer na vida é comer aquele negócio que está ali. Então, é um mito, mas a leitura do mito é infantil. De que Deus não sabia que aquilo estava acontecendo. Deus colocou e disse, se eles comerem vão se tornar como nós, é a árvore do conhecimento. E quando eles comem, então quando eles comem o fruto, eles descobrem que estão nus, porque até então eles não sabiam que estavam nus. E ali está o pecado original. De quem é a culpa? Olha, ó, culpa, olha o peso. A culpa é de quem? A culpa é de Eva. É da mulher, do pecado original, o sexo que é pecado. Tudo isso recai sobre Pombagira. Pior ainda, Rodrigo, dentro dessa teologia judaico-cristã, existe ainda a ideia que antes, não está na Bíblia, mas existe nos estudos judaicos, na Cabala, no esoterismo católico, no misticismo e no ocultismo, a ideia de que antes de Eva, Adão teve outra mulher antes de Eva, que se chamava Lilith. Lilith era forte, sensual, independente, altiva e resolvida. Lilith não queria ficar por baixo de Adão. E para bom entendedor, poucas palavras bastam para entender o que quer dizer isso. Lilith não queria ficar por baixo de Adão, queria ficar por cima de Adão. Então, por causa disso, Lilith foi expulsa da vida de Adão e depois vem Eva, a mulher passiva. A mulher que vai se entregar, que vai aceitar, a mulher que vai ficar por baixo de Adão. E Lilith, que Adão rejeitou, Lilith, no esoterismo, vai se tornar a senhora do sexo, do prazer e até dos infernos. Depende de quem está fazendo essa leitura. Porque para uma leitura esotérica mais profunda, Lilith é uma deusa que tem um poder positivo e não negativo, da independência, da força, a força da mulher. Mas o preconceituoso, quando olha para Lilith, diz que ela é o demônio. E o mesmo acontece com a Pombagira. Exato. Então a Pombagira, ela representa a força da mulher, ou ela representa tudo de pior que pode existir numa mulher. Então o olhar da Umbanda e positivo vai dizer, Pombagira é a força da mulher. O olhar preconceituoso vai dizer, Pombagira é o que há de pior.
que é o que preconceituoso sempre faz, destruir o que é belo. E também no machismo, o pombagira é tudo que o machista tem medo, né? E aí a gente vai Tudo entrar, que ele... e aí a gente vai entrar num outro mérito, que é um mérito que entra com relação a Exu, um mérito que entra com relação ao pombagira. A gente vai falar sobre isso também, que é a sombra. Então a pombagira, ela é senhora, ela domina aquilo que o homem e a mulher escondem na sua sombra. Ou seja, desejos reprimidos, vontades reprimidas, comportamentos reprimidos. E tudo aquilo que você reprime, você critica. Aquilo que você reprime dentro de você, você demoniza no outro. Então o demônio nada mais é que uma construção de vontades e desejos reprimidos no ser humano. Também. Né? E pombagira, ela é o exemplo daquilo que é bem resolvido, que é algo que a gente vai falar também no próximo bloco. E é curioso, né? Porque a Umbanda, que é uma religião brasileira, ela traz no seu bojo toda uma pluralidade cultural das religiões, né? E aí ela não tem demônio, ela não acredita em pecado, não tem o medo do pecado, não acredita no inferno, como foi posto pelo catolicismo. Alguém tinha que ser um problema. Pois é. Alguém que tinha seu medo, né? Já que a Umbanda por si só não criou, alguém tinha que tornar negativo. Então, a grande questão é, a Umbanda não tem, mas a cultura brasileira tem. Então, a Umbanda é uma religião brasileira construída em cima de uma cultura que na sua base inconsciente está ali. Nessa base cultural está ali a ideia do pecado. Está ali a ideia do inferno, está ali, inclusive, se você pegar, por exemplo, o Espiritismo no Brasil, o Espiritismo, a doutrina de Allan Kardec, não tem inferno, não tem demônio, não tem pecado, mas o Espiritismo brasileiro ele é vivido como? Se as negativas espirituais fossem um inferno, ele é vivido como se os obsessores fossem demônios e ele é vivido como se o karma fosse um pecado. Então, é muito difícil sair do lugar comum. Por isso nós estamos aqui falando sobre pombagira para ver se a gente consegue sair um pouco do lugar comum e vencer o preconceito daquilo que se fala sobre pombagira, que é totalmente descabido. Está escrito, tem uma literatura de Umbanda falando sobre isso. Uma literatura de Umbanda que apresenta a pombagira de uma forma vulgar, de uma forma distorcida, de uma forma totalmente ruim, ruim para nós, ruim para quem está dentro, ruim para quem está fora. Isso aí. Encerrando o nosso segundo bloco e refletindo sobre pombagira ser tudo o que queremos e também representar todo o nosso medo dentro da nossa cultura. Então, vamos encerrando e no terceiro bloco, vá até o link e nos encontramos. Vamos lá.